Olá, seja muito bem-vindo ao canal Psicologia Anti-Estresse. Meu nome é Cecília Tutu, eu sou psicóloga há mais de 20 anos, sou a criadora do método Psicologia Anti-Estresse e aqui é mais um episódio do programa O Resgate Estratégico. Neste canal eu falo com gestores e líderes que querem bater aí todas as suas metas, mesmo sob pressão e sem precisar levar trabalho para casa. E hoje vamos falar sobre uma conquista silenciosa, mas poderosa, né? Como é que líderes que estavam ali à beira de um colapso estão voltando a se sentir orgulhosos de si, eh, não só no trabalho, né? Mas também em casa e sobre si mesmos, né? É um auto-orgulho, vamos dizer assim. Né? E se você quer estar ali, batendo todas as suas metas, mesmo ali trabalhando sob grande pressão e, lógico, sem precisar levar trabalho para casa, né? Se você acha que perdeu o brilho de alguma maneira, perdeu a conexão com quem você era, esse episódio, esse encontro aqui de hoje é para você, né? Porque eu vou te mostrar, né, que é possível, sim, a gente recuperar orgulho, autoconfiança e também leveza, mesmo sob alta pressão, mesmo ali naquela correria do dia a dia, com a rotina bastante maluca. Tá? Mas o primeiro ponto é a gente entender por que que tantos líderes sentem ali que nunca são suficientes, né? Sempre ele está buscando fazer mais, sempre acha que não é o suficiente, né? Nem para o trabalho e também nem para a família. Né? É um ponto para a gente começar aqui as reflexões com o tema de hoje, que é a gente poder entender este perfil, principalmente, né? É uma autocobrança constante, né? E a sobrecarga, né? A gente pega todos os afazeres, vai assumindo cada vez mais responsabilidades, vai se sobrecarregando, querendo dar conta, porque sempre acha que nunca é o suficiente, sempre acha que pode entregar mais, que pode realizar mais e isso vai transpondo os próprios limites, tá? E por que será que acontece isso? Né? Ao assumir, né, um cargo de liderança, vem, né, com tudo esse senso de autorresponsabilidade, esse senso de precisar ser autossuficiente, né? É uma busca constante, uma busca incessante para que seja autossuficiente, mas nunca está satisfeito consigo. Sempre aquela sensação de terminar o dia com um monte de, né, de pendências, por mais que tenha realizado muitas coisas, mas sempre se olha para o que ficou pendente, para o que ficou faltando, para o que ficou falhando, por exemplo, né? Porque não fica perfeito e fica só na questão da falha, da falta. Né? E esse ciclo, né, da autocobrança interna, tem essa questão de sempre buscar mais resultados, esse bater todas as metas, né, como se fosse um troféu, né, fica ali uma certa corrida contra o tempo, né? Mas nunca se sente realizado de verdade. Entrega, faz, até bate as metas, mas vem aquela sensação, uma insatisfação interna, sempre se cobrando, ah, poderia ter feito melhor, poderia ter feito mais, né? E ali, a sementinha do estresse que vai vindo ali, a sobrecarga, vem a culpa também, uma autocrítica ali imensa em cada ponto que de repente, né, não foi suficiente, cada ponto que ficou falho, né, a autocrítica é bem pesada. Né? Você já se viu nesse lugar? Como é que você se percebe aí nesse ciclo? Quem é você, líder? É este líder autocrítico? É este líder autoexigente? Né? E aqui, por fazer isso, por olhar mais para o que não deu certo, por olhar mais para o que poderia ter sido melhor, acaba
né, ignorando as conquistas, as vitórias, as realizações, né, dentro de um checklist imenso. Se ficou faltando ali três pontinhos, você fica ali naqueles três pontinhos, né? Teve outros 20, né, que você cumpriu naquele dia, naquela semana, mas o que pesa para você são aqueles pontinhos que ficou faltando ou falhando, né? E isso vai minando, inclusive, a própria autoestima, porque só está olhando para a falta, né? Não se olha para as conquistas que tem ali um peso grande. Tem ali, se a gente for quantificar exatamente, foram muito mais realizações do que não realizações, tá? Mas na matemática ali da sua cabeça, você só considera aquilo que ficou faltando. Né? E o impacto disso, né, não é só na carreira, é também nas relações familiares e sociais. Essa autocrítica te persegue, né? Você fica ali, querendo dar conta de tudo, querendo ser perfeito, inclusive nas relações, um ótimo marido, uma ótima esposa, um ótimo amigo. E quando tem, né, ali alguma falha, alguma falta, essa autocrítica, essa autoexigência fala alto também, né? E acaba que a gente não consegue abraçar tudo, né? Nem em casa, nem no trabalho, né? Então, a gente poder recuperar o próprio orgulho por quem você é, né? Não só pelas entregas, não só pelo ser autossuficiente. Quem é você? Quem é esta pessoa, né, que está aqui me ouvindo, né? Quais realizações você tem realizado ultimamente? Tenta se lembrar um pouquinho. Vamos ser um pouquinho justos conosco, né? Então, com isso, trazendo um autorreconhecimento, né? A gente olhar para o que foi feito, para, né, todo o checklist, na verdade. Lógico, tem pontos de melhoria, sim, mas teve muitos pontos ali positivos, né? Tirou ali da frente, concluiu com êxito. Então, olhar para esse checklist dessa maneira, né? De forma integral, tá? E assim a gente consegue também se validar dentro de casa, né? Se validar o que foi possível, o que aconteceu, enfim, né? Sem culpa, né? Sem aquele peso, sem ficar arrastando situações, né? Que é passível, né? De ser feito diferente, mas ficar ruminando o que deu errado, a gente perde muito tempo com isso, inclusive. Tá? E a importância que é a gente poder redescobrir, então, né, a sensação do merecimento, do automerecimento, respeito próprio, né? Olhar para você, olhar para suas realizações, não só do fazer, né? No sentido de quem é você, enquanto caráter, enquanto pessoa. Você tem ali, essa descrição a seu respeito. Quem é você, né? Você é fonte de inspiração de alguém? As pessoas, né, te procuram por alguma questão, porque você tem ali um destaque em tal sentido, um destaque no sentido de uma oratória bacana, um destaque no sentido de ter um pensamento rápido, de um raciocínio lógico ali, objetivo e rápido. Né, quais são as suas habilidades? Aí, que é fácil para você, né? Que as pessoas procuram por você para saber um pouquinho mais sobre aquilo, né? Então, quem é você? Hoje, a tarefa será preencher essa lacuna. Quem é você com todas as letras, tá? Então, a gente se validando nesse contexto todo, tanto no trabalho quanto em casa, validando no sentido esse checklist ali percebido e considerado de forma integral. Então a gente vai trazendo mais equilíbrio dentro da gente, a nossa energia fica mais renovada, a gente tem ali uma força para lidar com os novos desafios, porque tem desafio todo dia. Na vida do líder, do gestão, né, do gestor, sempre tem desafios novos.
todos os dias. E como é que é essa renovação da energia de si próprio, né? Desse orgulho próprio, dessa autovalidação, autoestima. Como é que está sendo recarregado isso daí no dia a dia? Você tem se validado? Né? Não é simplesmente a gente buscar reconhecimento do outro, mas você se reconhece. Esse é o primeiro ponto, né? Você se reconhece, né? E aqui, né, dentro da mentoria do programa Liderança de Estresse, recentemente recebi uma pessoa, um gestor novo, novo em termos de idade, inclusive, né? Recém-chegado ali, num cargo de gestão importante e se percebendo apenas como resolvedor de problemas. Isso é muito comum, quem está ali chegando, num cargo como este, né? Está na empresa já há algum tempo, mas aí recebe aí a promoção, né? Essa oportunidade de gerir uma equipe, e o quanto que entra nesse lugar como a pessoa que tem que resolver todos os problemas, tá? E esse é um lugar muito perigoso, né? Que aí quando é uma armadilha, né? Você está ali para liderar, né? Você está ali para gerir, não para resolver todos os problemas, né? Que aí a gente entra no operacional, tá? Então, justamente você saiu daquele operacional para você poder liderar uma equipe, gerenciar o operacional, né? Quem faz o quê, né? De que maneira? Né? Como é que a gente vai gerir isso? Né? E aí, quando a gente, né, entrando aqui, né, no programa, ele começa a se perceber nesse lugar de armadilha, sem fim, porque de fato todo dia tinha coisa para fazer, né? E à medida que ele abraçava ali as tarefas do operacional, acabava que o seu papel de líder foi ficando para trás, foi ficando enfraquecido, né? E a própria visão que a equipe tinha dele. Mas o principal, como ele estava se enxergando ali, né? Esse é o ponto principal aqui desse nosso episódio de hoje, né? Enquanto a gente não se reconhece no lugar de liderança que você ocupa, a gente facilmente é absorvido pelas correrias, né? Pelas tarefas que têm a ser, que precisam ser realizadas, né? Então, para que a sua equipe cumpra ali o próprio papel e dentro disso, você, enquanto líder dessa equipe, é, entregar ali as metas, né, do mês, ali do bimestre, semestre, enfim, você tem que ocupar, de fato, este lugar de líder. Gerir, né, gerenciar, administrar uma equipe, né, uma equipe de 5, 4, 10 pessoas, às vezes equipes grandes, né, e são desafiadores ali. Então, quando o líder se coloca neste lugar e reconhece o próprio valor, ocupando este lugar, exercendo ali o papel de líder, dando ali o check, nesse exercício, dessa função, e celebrando essas pequenas conquistas, a autovalidação vem, né? A autoestima nesse cargo vem, tá? Porque você mesmo se reconhece e se valida naquele lugar, né? E o quanto que isso deu ali uma repaginada nova, inclusive dentro da empresa, inclusive, né, no gerenciamento da própria equipe, né? Porque quando você assume este lugar, aí sim você é visto enquanto líder. Enquanto a gente ali se mistura, no operacional, fazendo as mesmas coisas que eles, você é só mais um, né? Agora, quando você se destaca e realmente assume este papel de líder, sabendo por que que você está ali, né? Que você, dentre tantos, você foi o escolhido para estar ali. Então, existe ali alguma característica sua necessária, neste lugar, né? Nesta cadeira, tá? Pense sobre isso, né? Então, quando, né, o gestor aqui, né? Lembrando aqui do exemplo do mentorado, que trouxe resgatou,
né? Esse orgulho de si mesmo, superando a própria autocrítica, essa autoexigência, se validando mais, reconhecendo as entregas, reconhecendo ali o quanto vem realizando muito, o quanto vem contribuindo com a entrega das metas ali da equipe, foi possível, então, repaginar este lugar, repaginar o como liderar, né? O como ocupar de fato este lugar de líder, né? E, por outro lado, né, eu entendo isso, né? Você pode estar pensando, mas eu nunca vou conseguir equilibrar tudo, né? Ou, né, realmente nada do que faço é suficiente, ainda fica nessa autocobrança, nessa autoexigência. E, eu entendo perfeitamente este sentimento, né? Porque fica aquela sensação de ter que fazer mais. Não, não tá adequado, não tá legal ainda. Enquanto a gente busca essas provações externas, né? É a aprovação, né, do superior, aprovação da equipe, e você fica perseguindo tudo isso sem olhar para si. Nessa equação toda, você é o mais esquecido de todos. Mas é possível a gente mudar esse padrão e começar a enxergar o seu verdadeiro valor, né? Existe o caminho estratégico para isso. Tá bom? E o quanto que o orgulho saudável, né? A gente ter, resgatar essa autoestima, este alto valor, né? Nasce ali de pequenas escolhas diárias. O como você olha para aquela lista de tarefas ao final do dia. Tá? Comece por ali, né? A gente não está falando de coisas grandiosas. Elas fazem parte também dentro do processo, como não? Quando tem aquelas premiações, enfim, as bonificações das empresas, é reflexo disso, tá? Mas no dia a dia também, a gente celebrar cada conquista, cada check, cada, né, missão cumprida, né, da sua equipe, é muito importante, tá? É o quanto que a gente trazer métodos, né, caminhos de regulação emocional, caminhos de autovalorização, ajudam a mudar esse foco do erro para o aprendizado e para o avanço. Né? Porque enquanto a gente está ali só olhando na falha, no que faltou, no que não foi suficiente segundo a sua lógica, a gente fica preso ali. A gente não sai do lugar. A gente só fica se cobrando, tá? E quando a gente muda este olhar, enquanto aprendizados a serem feitos, enquanto considerando, né, é uma somatória de fatores, tá? Considerando o que realizou e o que pode ser melhorado, né? São as duas coisas juntas. Então a gente vê um aprendizado, a gente vê possibilidades, né? E nesse sentido a gente avança, a gente não fica ali preso naquele lugar. Tá? E quando você aprende a reconhecer os seus próprios progressos, aí a autoconfiança vai crescendo, essa autocrítica perde, né? Vai perdendo força. É importante a criticidade, sim, né? Mas de um jeito mais saudável, mais equilibrado. A gente sempre precisa rever os nossos atos, tá? Mas não com esse peso todo, né? Invalidando tudo que deu certo, né? Invalidando o que você realizou, né? Considerando toda a lista, lembra? Tá? Só as realizações e também o que ficou, né, a desejar, né? É uma somatória, tá bom? Então, essa é a altura já, né, dessas reflexões. Agora você já sabe, né, que é um jeito errado de lidar com isso, a gente ficar só buscando a aprovação dos outros, né? Só buscando ali o reconhecimento, profissional, o reconhecimento do outro, né? E o seu olhar para consigo mesmo, né? Então, um jeito errado também é a gente negligenciar ali as pequenas conquistas de todo dia. A cada dia a gente tem também uma lista, né, de coisas realizadas. Então, olhar e anotar isso, né, com o mesmo peso, tá? Tanto, né, na empresa como dentro de casa também. Existe esse checklist, né? Então, a gente sair, né? Uma das coisas, né, o jeito errado de lidar com tudo isso é ficar vivendo, né, em modo de cobrança, em modo de autocrítica. Isso não é bacana,
Vamos mudar um pouquinho esse canal, vamos trazer um pouquinho de equilíbrio, né? E outro jeito errado de lidar é ficar se comparando com as outras pessoas, com os outros líderes, né? Porque assim, o chão deles que eles vêm pisando é diferente, diferente do seu, tá? A caminhada ali, a jornada é de cada um. Então, qual que é a régua exatamente que a gente utiliza quando a gente fica se comparando aos outros? Seja justo com você, né? E quando a gente fica nesse looping, de autocobrança, de comparação, autocrítica, só vem desgaste, só vem desânimo, só vem o distanciamento com as pessoas, com a família, e aquele sentimento de fracasso constante, tá? E por outro lado, quando a gente lista ali pequenas vitórias, quando a gente faz, valida, né? Os êxitos e os não êxitos, né? A gente olhar com o mesmo peso, né? Com o mesmo julgamento, né? Acho que é uma análise que a gente faz, né? Das realizações ou não, né? Mas com o mesmo peso para os dois lados da balança, tá bom? E a gente poder praticar esse reconhecimento próprio, a gratidão diária para consigo, a oportunidade de poder aprender, né, sobre, ali, as possíveis falhas, mas também é, poder ter realizado, né, a oportunidade de realizar o que conseguiu realizar, compartilhar, os pequenos passos, os pequenos êxitos com a equipe, né, com seus superiores, com seus pares, enfim, e ter esses momentos de trocas, tá? E é lógico, quando a gente tem esse autorrespeito, né, que a gente conecta esse autorrespeito, a gente transpira também, né? Quem está ao nosso redor, então a gente consegue colocar limites ali claros, né, quando estamos presentes, principalmente dentro de casa. A gente consegue perceber, ó, agora é o momento de estarmos juntos, né? Aquilo transparece e você se coloca disponível ali para as pessoas. E as pessoas, né, o seu entorno vão perceber, tá? Então, a gente ter essa caminhada, quando a gente ter esse autorrespeito, isso transparece também nas outras relações, tá? Então, quando a gente tem esse nível, né, autocrítico, a gente vai mudar o botãozinho um pouco no sentido de feedbacks, né? O que deu bom, o que deu ruim, né? Então, a gente ter esse olhar equilibrado frente às tarefas, né? E as suas principalmente, tá? Então, hoje, aquele momento de prática aqui do canal, aqui do episódio, é a gente ter uma lista, tá? Recomendo que você tenha ali um caderninho que você vai carregar em tudo quanto é lugar, colocando ali o que realizou, os êxitos do dia. Pelo menos 3 por dia. Eu sei que tem mais, mas a gente toma consciência, né? De 3 por dia já é alguma coisa, né? São aqueles pequenos passos diários, tá? Então, pelo menos 3, não só do trabalho, mas também em casa, tá? 3 pequenos êxitos, né, que você pode se orgulhar, que é legal lembrar lá na frente, quando você for folhear o seu caderninho, né? Caderneta mesmo, pequeno, tá? É uma coisa para você poder carregar em todo quanto é lugar, não é para ser oneroso, trabalhoso, não, é algo ali que está pertinho de você. E compartilhe, né, esses itens da lista com alguém que conheça, com alguém que é importante, né, ter uma opinião a respeito do que você realizou. Então, é, tenha por atividade, tarefa aqui da semana, tá bom? Para começarmos a conectar, o seu alto valor, tá? Então, nesse episódio, onde você viu que é possível sim voltar a sentir orgulho de quem você é no trabalho, em casa e na sua essência com você mesmo, tá bom? E se esse conteúdo fez sentido para você, tudo que a gente explanou aqui, tudo que a gente refletiu aqui, compartilhe, né, com seus colegas, com seus pares, com seus amigos que possam estar ali, com aquele nível, né?
alto de autocrítica, autoexigência, compartilhe esse vídeo com eles, né? Veja lá. E, né, conversem entre si, né, sobre as reflexões que surgem a partir aqui, deste vídeo. Tá? E se você ainda não se inscreveu, é o momento de se inscrever, ativar aí as notificações, porque aqui a gente tem episódio novo toda semana, tá bom? Então, para que você possa se aprofundar mais aí nas mentorias, no programa, tem algum link pela descrição, né? Para que você possa estar mais próximo do método da psicologia anti-estresse. Estamos aqui à disposição, tá? E no mais, a gente se vê no próximo episódio. Até lá!